Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Derma Short, sua atualização rápida na dermatologia veterinária. Eu sou a Aline Santana e hoje eu tô aqui para compartilhar mais uma novidade e atualização da Dermato com vocês. Como nos últimos episódios eu falei muito sobre dermatopatias infecciosas, mais precisamente as dermatopatias fúngicas, dessa vez eu resolvi compartilhar um pouquinho sobre uma dermatopatia imunomediada. Escolhi falar sobre pênfigo foliáceo. A minha ideia nesse episódio é fazer um episódio um pouco mais curto, de 15 a 20 minutos, tomara que eu tenha conseguido alcançar esse tempo, em que eu vou falar os pontos básicos, só relembrando alguns conceitos da etiopatogenia, da sintomatologia clínica, do diagnóstico e do tratamento. A ideia não é esgotar o assunto, porque é um assunto tão complexo, e quando eu falo complexo é em termos de teorias imunológicas, detalhes imunológicos. Eu não vou me ater a isso, porque aí renderia 40 minutos a 1 hora tranquilamente. Então, começando a falar um pouquinho sobre esse pênfigo foliáceo, eu gosto de relembrar alguns pontos da história, porque ajuda a gente a entender onde tudo começou. A primeira vez que o pênfigo foliáceo foi relatado em cães foi na década de 70, por um pesquisador muito famoso, renomado, que é considerado um dos grandes pioneiros da dermatologia, que é o Dr. Richard Halliwell. Então, ele e alguns outros coautores relataram pela primeira vez o pênfigo foliáceo em cães lá na década de 70. Aqui no Brasil, a primeira vez que foi relatado pelo professor Larson, que também é um grande pioneiro da dermatologia veterinária, e posso dizer que o professor Larson, orgulhosamente, ele foi meu orientador e co-orientador de mestrado e doutorado. E o professor Larson, ele foi uma das primeiras pessoas a relatar pênfigo foliáceo em cães no Brasil, e na verdade ele foi responsável, pioneiro, por relatar várias outras primeiras doenças aqui no Brasil, não só o pênfigo é uma delas. Só que a grande sacada do pênfigo, ela aconteceu por volta de 2012, quando uma grande pesquisadora, que talvez alguns vão lembrar do nome dela aqui, que é a doutora Petra Bizikova, lá em 2012, quando ela estava terminando o doutorado dela, lá na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, ela publicou sobre o pênfigo foliáceo em cães. E ela fez uma descoberta, que eu vou contar aqui mais pra frente, em que ela mudou o entendimento da doença. Porque até então a gente falava muito sobre desmogleína e ela começou a falar de desmocolina, que eu vou explicar um pouquinho mais pra frente. E a doutora Petra Bizikova, até hoje, ela é considerada a principal referência de pênfigo. Quando se fala de pênfigo, a gente fala de Petra Bizikova, porque ela fez essa primeira publicação, que foi um divisor de águas, ela e o Thierry, na verdade, em 2012, e depois ela continuou fazendo vários estudos, várias pesquisas. Ela continua, como pesquisadora lá na Carolina do Norte, e hoje, então, ela é a principal referência em pênfigo, não só o foliáceo, mas pênfigo como um todo, em gatos também. E aí, então, quando a gente fala sobre doenças de pênfigo, porque, na verdade, o pênfigo foliáceo está englobado dentro do complexo pênfigo. Então, quando a gente fala de complexo pênfigo, a gente fala de pênfigo foliáceo, pênfigo vulgar, pênfigo induzido por fármacos, pênfigo paraneoplásico, tem vários tipos de pênfigo. E dentre essas doenças do complexo pênfigo, o pênfigo foliáceo, com certeza, é o mais comum. Muito embora não seja tão frequente na rotina dermatológica. Mas quando a gente fala de dermatopatias imunomediadas, a gente tem que lembrar do pênfigo, com certeza. E aí, qual que é a hipótese, Por que o pênfigo acontece? E quando eu falo hipótese, é justamente por isso. É uma doença tão complexa que até hoje está tentando entender. Mas o que a gente sabe até o presente momento, a hipótese é que tem uma desregulação imunológica em que o animal ele gera autoanticorpos, ele produz esses autoanticorpos por desregulação imunológica, e esses autoanticorpos eles vão se ligar à estrutura de adesão dos queratinócitos. Eles vão se ligar a essas estruturas de adesão e vão promover a perda de coesão celular. Então, tentando explicar de uma maneira melhor aqui, porque sem recurso visual é um desafio. Mas assim, relembrando, a epiderme, a principal célula que compõe a epiderme é o queratinócito. E os queratinócitos, para eles darem estruturas para a pele, eles precisam estar coesos, eles precisam se ligar. Existem várias estruturas que fazem a ligação intercelular entre os queratinócitos. E aí o pênfigo, o que ele faz? Esse autoanticorpo, ele ataca uma dessas estruturas que promovem a coesão intercelular. Mais precisamente o desmossomo, que é uma estrutura super complexa. E dentro do desmossomo, o que ele ataca, principalmente no pênfigo foliáceo, é a desmocolina 1.
E essa foi uma das grandes descobertas da professora Petra Bizikova, porque até então se falava muito sobre desmogleína 1, que foi fruto na verdade, de comparação com a dermatologia humana. E a doutora Petra fala, não, é desmocolina 1. Mas, enfim, isso é mais por nomes, né? Então, basicamente, tem essa desregulação imunológica, tem esses autoanticorpos. Esses autoanticorpos atacam os desmossomos, mais precisamente a desmocolina 1. E quando ataca, quando se liga nessas estruturas, gera uma perda de coesão celular, que é chamada de acantólise, né? Então, o que acontece? É como se fosse um descolamento da célula, e aí se cria um espaço, que não era para ter esse espaço, era para a célula estar ligada. E aí esse espaço é preenchido por uma coleção líquida, por um infiltrado inflamatório. E aí essa coleção líquida se dá o nome da pústula. E na verdade, eu vou explicar um pouquinho mais para frente sobre a apresentação clínica, é uma pústula transitória, porque é uma pústula que ela está ali na camada córnea não, mais precisamente na camada granulosa da epiderme, que é a camada granulosa é abaixo da camada córnea. Enfim, de qualquer maneira é uma pústula superficial. E por isso que ela é tão transitória, por isso que ela é efêmera, enfim, mas eu vou deixar para falar sobre isso na apresentação clínica. Então é basicamente isso. E a grande pergunta é por que acontecem esses autoanticorpos, né? Por que faz o organismo gerar esses autoanticorpos? Que não era para gerar esse autoanticorpo. Então existem várias teorias, mas basicamente acredita-se que tem uma predisposição genética, por isso que tem uma predisposição racial bem documentada de Akitas, Chow Chow e algumas outras raças. E suspeita-se que tem algum envolvimento com gatilho ambiental. Aí vem várias teorias que eu não vou me ater aqui. Basicamente, é uma predisposição genética com esses gatilhos ambientais. E normalmente o pênfigo ele vai acontecer em cães de meia idade. E normalmente nessas raças mais predispostas, Chow Chow, Akita, enfim. Bom, falando agora um pouquinho sobre a apresentação clínica, como que normalmente se manifesta o pênfigo foliáceo em cães? Ele tem uma topografia lesional bem típica, né? Então, normalmente o pênfigo foliáceo ele acomete a região da cabeça, com lesões simétricas bilaterais. Então, pode ter esse acometimento ali da face, né? Como ponte nasal, espelho nasal, face interna do pavilhão auricular, a região periocular, e existe até uma possível explicação porque tem esse predomínio, né, de acometimento na face ou na cabeça, porque a hipótese, né, uma teoria na verdade, é que nessa região é onde tem a maior exposição aos raios UV, e supostamente os raios UV seriam um dos gatilhos ambientais que agiria com esse animal geneticamente predisposto. Mas, né, pode não se restringir só à região da cabeça. Na verdade, a gente pode ver um pênfigo generalizado, com acometimento de tronco e outras áreas também. Mas a topografia lesional típica é da cabeça. E outra lesão que a gente pode ver, outro local que a gente pode ver, que até é relativamente comum, é nos coxins, acometimento dos coxins, onde a gente vê a hiperqueratose, né? Então, acontece esse espessamento da epiderme. E aí, em termos de lesões elementares, como eu já falei, uma das principais lesões elementares clássicas do pênfigo foliáceo é a pústula. É uma coleção líquida, justamente por conta da perda daquela coesão celular do queratinócito, gera essa coleção líquida, chamada pústula. Só que a grande questão, a pústula ela forma. A grande questão é que nem sempre a gente consegue ver ela no nosso exame físico, no exame clínico. Por quê? Porque são pústulas efêmeras, pústulas transitórias, pústulas delicadas. Então, elas facilmente se rompem, então nem sempre a gente consegue ver ela preservada, muito embora ela tenha sido formada. Então, a gente pode ver as pústulas, e essas pústulas, quando elas se rompem, tem esse extravasamento desse líquido, né? Então, a gente pode ver lesões crostosas, né? Então, erosões cobertas por essas crostas. A gente pode ver colarinhos epidérmicos, alopecia e descamação. Então, tem várias lesões elementares ali. Que mais? E aí, quando a gente fala, então, de diagnóstico, como que a gente faz o diagnóstico do pênfigo foliáceo em cães? Então, a anamnese é super importante para a gente entender, excluir outras possibilidades, né? Eu vou falar isso um pouquinho mais para frente sobre diagnóstico diferencial, mas já na anamnese a gente já consegue direcionar o nosso raciocínio clínico. A idade de aparecimento das lesões também já ajuda a gente. Essa topografia lesional, essas lesões elementares já também são fortes indicativos. E
na verdade, quando a gente lança a mão dos exames complementares, que a gente começa realmente a fechar o diagnóstico. Então, um dos principais exames que a gente pode utilizar para diagnosticar o pênfigo foliáceo em cães o que vocês acham? Qual que é um exame que eu sempre falo aqui, que é um exame de triagem super utilizado na dermato? A citologia, que é um exame fácil, prático. Então, a citologia, ela pode nos ajudar ali no diagnóstico do pênfigo. O ideal é que a gente, na citologia, a gente busque as lesões mais novas, né? O ideal mesmo era buscar uma pústula. Mas se você não achar a pústula, aí você pode, por exemplo, pegar uma crosta, uma lesão crostosa, levantar delicadamente aquela crosta, e se tiver um exudato ali embaixo daquela crosta, a gente coleta esse exudato por decalque, por imprint, e no caso da pústula, aí você rompe o teto da pústula e coleta esse material por imprint também. Cora-se no panóptico, e aí o que a gente vai ver, né? O que a gente pode ver na citologia? Aí a gente vai ver um queratinócito arredondado, porque ele perde, né, a forma dele. Como teve essa quebra da coesão, ele se arredonda. E aí esse queratinócito arredondado a gente chama de célula acantolítica. E normalmente no pênfigo, a gente além de ver essa célula acantolítica, depois vocês podem digitar na internet, né, para ver como que é essa célula acantolítica. Normalmente essa célula acantolítica, ela é acompanhada de neutrófilos, e esses neutrófilos costumam estar íntegros, né, ou não degenerados. Porque uma coisa importante aqui é que essa célula acantolítica, ela não é patognomônica do pênfigo. O que é patognomônico? Viu? E não necessariamente, ela é fortemente sugestiva do pênfigo. Mas existem outras doenças que podem gerar células acantolíticas. Como, por exemplo, a piodermite, né? Um tipo de piodermite pode gerar célula acantolítica. Existem até alguns tipos de dermatofitose por tricópton que podem gerar células acantolíticas. Então, assim, o grande diferencial aqui, além da anamnese, exame clínico, enfim, é olhar que no caso do pênfigo, além da célula acantolítica, a gente vai ter neutrófilos íntegros, não degenerados. Ao contrário, por exemplo, da piodermite, em que se você um dia vê uma célula acantolítica na piodermite, ela vai estar acompanhada com bactérias intercelulares, ela vai estar acompanhada provavelmente por neutrófilos degenerados, enfim. Então esse é um ponto importante. Célula acantolítica não é patognomônica do pênfigo. A gente precisa olhar esses detalhes. Como que estão os neutrófilos, se tem bactéria, se não tem bactéria, enfim. Porque normalmente no pênfigo a gente não vê bactéria intracelular e vê, como eu disse, os neutrófilos intactos, não degenerados. E aí, a citologia, então, ela é um exame muito importante pra gente, fortemente sugestivo, mas o ideal é a gente fazer o histopatológico, porque o histopatológico é o padrão ouro, que realmente confirma, e como é um tratamento para o resto da vida, né, um tratamento ao longo de toda a vida do animal, eu acho que é importante a gente ter esse respaldo de um exame com maior acurácia, né, que é o histopatológico. Até em termos em termos de ética, de proteção profissional, enfim, eu acho que é importante a gente ter esse respaldo. E aí, no histopatológico, então a gente coleta esses fragmentos por biópsia, encaminha para o histopatológico. O patologista, normalmente, ele vai ver as mesmas células acantolíticas e ele vai ver lá, normalmente eles, né, veem um infiltrado neutrofílico ou um infiltrado misto, que é neutrófilo e eosinófilo. E aí o patologista também, ele vai fazer outras colorações especiais para afastar fungos, para afastar bactéria. Então, aí, baseado em todo esse fluxograma dentro da patologia ali, ele vai conseguir dar o diagnóstico para a gente de pênfigo. Bom, agora falando um pouquinho sobre tratamento, infelizmente a gente não tem nenhum guideline, né, nenhum consenso formal publicado. O que a gente tem, no máximo, são revisões, mas revisões mais simples, assim, inclusive pela doutora Petra Bizikova, que ela publicou no ano passado, de 2025. Que quem quiser, eu vou até deixar a referência aqui na descrição. Então, assim, não tem nenhum grande guideline que discuta exatamente os melhores fármacos, enfim. Mas, assim, basicamente, o que é o objetivo da terapia? É suprimir a resposta imune, controlar a doença e induzir essa remissão clínica. E aí a escolha do fármaco vai depender da gravidade das lesões, do nível de adesão do tutor, do estado geral do paciente, enfim. Então, assim, como eu disse, não tem nenhum protocolo extremamente padronizado para pênfigo. Mas o que a gente sabe hoje, que inclusive o professor Larson ele chamava de protocolo ortodoxo, que é o protocolo clássico, bem conhecido, é o protocolo com glicocorticoides.
né? Então, o que normalmente se faz? Na verdade, a gente pode usar o glicocorticóide como terapia única, que é essa terapia ortodoxa, ou monoterapia, ou pode associar o glicocorticoide com outros fármacos, que é a chamada terapia multimodal, com o glicocorticoide com azatioprina, com ciclosporina, ou tem até trabalhos mais recentes, off-label ainda, né, extra-label, de oclacitinib, né? Então, além de glicocorticoides, esse é o oclacitinib, mas lembrando aqui que ainda é off-label, extra-label, não está autorizado por bula, isso ainda está sendo investigado. Então, aí o que a gente faz, né? Então, seja ela a terapia, monoterapia com glicocorticoide ou tratamento multimodal, normalmente se faz uma fase de indução ou de ataque, em que você entra com uma dose bem mais alta de prednisolona ou prednisona. Vou evitar de falar a dose aqui, por questão de segurança, mas isso facilmente pode ser encontrado na internet. São doses bem altas, doses imunossupressoras. E aí, depois que você alcança o controle das lesões e começa, então, a ter a remissão das lesões, você vai fazendo a redução gradual dessa dose e dessa frequência, né? Então, tem todo um protocolo de X% que você vai descendo a dose para você tentar abaixar essa dose e intervalar ela no máximo possível, né? Porque, assim, infelizmente, o corticoide, ele tem muitos efeitos colaterais, né? Então, não é ideal que o paciente precise por muito tempo com doses altas. É ideal a gente buscar esse controle aí com a terapia com a dose mais baixa e mais espaçada possível. E aí, assim, como eu disse, tem vários protocolos, né? Que vai depender do paciente, do tipo de lesão, e aí, enfim, dá para escolher se você vai fazer monoterapia, se você vai entrar com a terapia multimodal. Mas uma coisa importante é que esses fármacos, como por exemplo a azatioprina, a ciclosporina, eles têm uma ação lenta. Então, inevitavelmente vai precisar de corticoide no ataque, né, para induzir a remissão. Então, esses fármacos, eles podem agir como poupadores do corticoide, para te ajudar a diminuir a dose e a frequência do corticoide. Enfim, mas são muitos detalhes que eu não vou me ater aqui. O que a gente precisa saber é que existe essas drogas, né? Os glicocorticoides, principalmente a prednisolona e a prednisona, a azatioprina, ciclosporina, oclacitinib off-label, e até tem outras drogas também, mas eu acho que principalmente essas. E outra coisa importante, além de tudo, é a gente monitorar esse paciente, porque ele vai estar usando fármacos imunossupressores. Então, esse controle, né, com avaliação de hemograma, avaliação de perfil hepático e renal, enfim. Bom, então é isso, pessoal. Espero que eu tenha conseguido explicar e relembrar os principais conceitos aí do pênfigo. Falar de pênfigo sem um recurso visual, num slide, uma imagem, é bem desafiador, né, porque tentar explicar a imunologia sem usar esse recurso, mas espero que tenha feito sentido, para pelo menos a gente relembrar esses conceitos. E se você quer ler mais, saber mais, inclusive as doses desses fármacos e os protocolos mais detalhados, eu vou deixar a referência da doutora Petra Bizikova aqui. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, deixa seu comentário aqui. E se você puder, avalie a gente aí no Spotify, né? Tem um jeito de você seguir a gente, para você sempre receber as novidades da Dermato. Sempre vai ter uma notificação para você. E se você puder avaliar a gente, isso ajuda, porque a plataforma começa a entender e entregar o conteúdo para mais pessoas, tá bom? É isso, até a próxima!